Olá, meu nome é Luciana Venturini Rossoni, eu sou professora do Departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e responsável pelo Laboratório de Fisiologia Vascular. Professora Luciana, para começarmos, poderia nos explicar quais são os principais fatores que influenciam a nossa pressão arterial ao longo da vida? A pressão arterial é uma medida que nós podemos fazer acompanhada, sem ser invasiva, e que ela vai refletir em parte a saúde cardiovascular. Então, essa medida, ela pode variar ao longo da vida de acordo com os nossos hábitos, como por exemplo, o hábito alimentar, atividade física, se o indivíduo é fumante ou não fumante, se o indivíduo ele é um indivíduo que tem maior ingestão ou não de bebidas alcoólicas. Mas é também um fator que depende muito de características genéticas. Então, grande parte da população, ela tem alguém na família hipertenso, com pressão alta. Isso vai fazer com que ao longo da vida essa pessoa tenha uma maior predisposição a ter alteração de pressão. Então, esse é um indivíduo que tem que ter um alerta ligado cedo para evitar hábitos danosos no dia a dia. Também tem que tomar muito cuidado se na família tem alguma lesão renal prévia, porque o rim é um órgão fundamental para a manutenção da pressão arterial, porque pressão também depende de volume de sangue. E quem faz a filtração desse sangue é o sistema renal. Então, qualquer lesão no rim, por hábitos como dieta muito rica em sal, por mudanças de função hepática, por alimentação incorreta, pode levar a pressão desse indivíduo também a subir durante a vida. Por que o bom funcionamento do sistema cardiovascular é tão importante para prevenir problemas como infarto e AVC? O sistema cardiovascular, para funcionar adequadamente, como a gente falou há pouco, ele depende de questões tanto do nosso ambiente, a nossa alimentação, rico ou não em sódio, rico ou não em gordura, de hábitos de atividade física, onde o exercício ele é fundamental para a prevenção de qualquer tipo de dano, de lesão nesse sistema, hábitos como tabagismo, alcoolismo, de evitar isso. E quando o indivíduo, ou por características genéticas, ou por características do ambiente, fatores alimentares, por exemplo, que eu acabei de falar, ele tem certas lesões, essa mudança faz com que alguns vasos sanguíneos, por exemplo, eles tenham uma redução do seu raio. Por quê? Porque ali vai ter uma placa, uma lesão aterosclerótica. E quando reduz esse raio, a passagem do sangue para aquela região, por exemplo, para uma parte do coração é reduzida. E quando a passagem de sangue para essa parte do coração é reduzida, mas o coração continua contraindo e relaxando para manter bombeamento de sangue para o nosso organismo, com uma parte que não é nutrida, essa parte morre. Então, se ela morre, isso é um infarto. E ele é decorrente de várias alterações que aconteceram ao longo da nossa vida. Por outro lado, se eu tenho um sistema cardiovascular saudável, funcionando adequadamente, a probabilidade, por exemplo, de ter uma lesão, como você falou, um derrame, uma lesão cerebral, que pode levar danos em várias regiões do nosso cérebro, reduz. Por quê? Porque se a minha pressão é alta, por uma alteração desses vasos sanguíneos, ou se eu tenho uma fragilidade desse vaso, mesmo com a pressão normal, o que acontece? O vaso, ele se rompe, tem extravasamento de sangue para uma região do cérebro. É o que a gente chama de hemorragia. É um acidente vascular cerebral hemorrágico. Por outro lado, se esse vaso, por qualquer alteração, fumo, dieta, ele começa a contrair demais e reduzir muito o seu raio, igual no coração, vai pouco sangue para aquela região. E indo pouco sangue, o nosso cérebro passa a não ser nutrido adequadamente. E isso pode gerar um acidente vascular cerebral chamado isquêmico.
quando tem baixo fluxo de sangue e as nossas células que compõem o cérebro, elas não são nutridas adequadamente e param de funcionar de forma adequada. Agora, isso não é exclusividade para o coração ou para o cérebro. Por quê? Qualquer dano na função do sistema cardiovascular vai atingir todos os órgãos do nosso organismo. E não é só para o cérebro e para o coração que os vasos sanguíneos e o sistema cardiovascular é fundamental. Por quê? Porque esse sistema mantém fluxo adequado, fluxo de sangue, para todos os órgãos, para todos os tecidos do nosso organismo. Então, um fluxo sanguíneo alterado para o rim, por exemplo, um fluxo sanguíneo reduzido para o rim, vai levar ao sofrimento renal e à lesão renal. Um fluxo sanguíneo alterado para os olhos, para a retina, vai contribuir para lesões da visão. Um fluxo inadequado para o músculo esquelético vai levar a dores, a fadiga, a dificuldade de caminhada. Então, repara, a saúde cardiovascular ela é fundamental para todos os nossos órgãos e tecidos. Então, por isso que a gente tem que se preocupar muito em cuidar adequadamente dessa saúde. No seu laboratório, quais são as principais linhas de pesquisa desenvolvidas na área de fisiologia vascular? No nosso laboratório, todos nós nos dedicamos a compreender como os vasos sanguíneos funcionam na fisiologia e como eles podem se adaptar, se ajustar quando há mudanças genéticas ou ambientais no dia a dia, como a gente vem falando ao longo desse vídeo. Então, se eu tenho uma mudança genética familiar, como que esse vaso sanguíneo vai se comportar? Porque ele vai perder a fisiologia e ele vai começar a ter alterações que vão propiciar as diversas lesões que nós comentamos na pergunta anterior. Então, a gente tenta entender esse vaso como um vaso que conduz o sangue ao longo do sistema, mas que também responde a esse sangue. E respondendo a esse sangue, todo momento, imagine, um vaso pode reduzir ou aumentar o seu diâmetro. E isso vai mexer com a resistência do sistema e que pode mudar totalmente a função vascular. E aí são vários fatores que podem influenciar nisso. São fatores que estão correndo ao longo do sangue, que são os hormônios. São fatores do próprio atrito físico do sangue com o vaso sanguíneo. São fatores que são liberados pela nossa gordura periférica que eu tenho na minha barriga, por exemplo, gordura que eu tenho envolvendo esses vasos. Então, o que a gente tenta entender é qual é a participação de cada um desses fatores. Qual é a participação do sistema nervoso? Todo mundo sabe que quando fica nervoso o coração acelera, todo mundo sabe que ele bate mais forte, mas ninguém sente o vaso também respondendo a uma situação de estresse. Mas ele responde. Ele responde e é num momento, por exemplo, de estresse, que a gente percebe que se o sistema não funciona adequadamente, vão aparecer problemas, como o nosso acidente vascular cerebral encefálico, que numa situação não estressante, o sistema está ali, mas ele chega a estar protegido. Acontece uma situação estressante, é aí que eu posso ter um acidente vascular hemorrágico ou isquêmico, é aí que eu posso ter uma situação de infarto do miocárdio. Então, é isso que a gente tenta entender, como esses vasos estão funcionando fisiologicamente e em situações de doença. Processos como a inflamação parecem ser importantes na área vascular. Como ela pode afetar os vasos sanguíneos? A inflamação está muito unida no vaso com um outro processo chamado oxidação. Quando a gente fala em fatores inflamatórios e oxidativos, dando um exemplo mais visível, vamos pensar numa situação de um creme anti-envelhecimento que tem vitamina C, que é um antioxidante. Então, repara, processos oxidativos levam muito ao envelhecimento precoce na pele, mas ele também envelhece o vaso sanguíneo. Ele aumenta a idade. Mesma coisa a inflamação. Quando a gente tem um processo inflamatório, a gente tem um rubor, a gente tem um calor, a gente tem um edema. Aquele tecido foi lesionado. Então, vamos trazer isso para o vaso. Um vaso sanguíneo que passa por um processo inflamatório, que não necessariamente, na grande maioria das vezes, vai ser um processo infeccioso, mas ele tem a
ativação de fatores inflamatórios decorrentes, por exemplo, do fumo, decorrentes, por exemplo, de uma alimentação não saudável, aonde na obesidade você vê que aquele aumento de depósito de gordura vai liberar um monte de fator inflamatório que vai agir nesse vaso e gerar uma fragilidade vascular. E essa fragilidade vascular, ao mesmo tempo, junto com a oxidação, que faz com que os vasos fiquem mais rígidos, então eles não conseguem se deformar adequadamente para receber a cada batimento cardíaco o sangue bombeado pelo coração. Quando eu vou para vasos menores, de menor calibre, que a parede é mais fininha, aquele vaso, qualquer aumento de pressão, ele rompe. Então, esses dois processos, eles são essenciais serem controlados para que evitem danos nos diferentes tecidos. Quais são os principais modelos de estudo que o seu laboratório utiliza para investigar a fisiologia vascular? No nosso laboratório, nós temos 2 grandes modelos que nós usamos para investigar a fisiologia vascular. Mas são 2 grandes modelos de doenças. 2 doenças que são as mais predominantes na população, que é o modelo da hipertensão arterial, que é a doença crônica mais prevalente na população no nosso país, e um modelo de muitas vezes a consequência dessa pressão alta ficar alta cronicamente, que é o infarto do miocárdio, levando à insuficiência cardíaca, a incapacidade do coração bombear sangue de forma adequada para o nosso organismo. E por que esses modelos? Além de ser modelos que a gente tem prevalência na saúde pública, quando a gente pensa em hipertensão arterial, como eu falei há pouco, ninguém sente um vaso sanguíneo, a gente sente o coração, o vaso não. E grande parte da população tem uma elevação crônica da pressão arterial sem sentir nada. Se ela não for regularmente aferir a sua pressão, medir para saber se a pressão está dentro dos parâmetros considerados normais, essa pessoa vai passar anos sobrecarregando os vasos sanguíneos e aí muitas vezes a consequência é muito cara para aquele indivíduo. É o AVC, é o infarto. E aí aqui no laboratório, além de entender como esses vasos sanguíneos se ajustam a essas doenças, nós buscamos medicamentos mais eficazes para tentar tratar essa doença e também utilizar o exercício físico como uma atividade não farmacológica, não medicamentosa, para poder ajudar, principalmente quando a gente fala em idoso, nos efeitos colaterais que esses fármacos podem ter. Então é uma associação muitas vezes entre a atividade física, melhorando a saúde vascular, de forma que a dose da medicação que o médico vai prescrever para o paciente não tenha que ser tão alta a ponto de levar a lesões ou prejuízos nesse paciente. Então, o que a gente quer entender é isso. O que acontece na hipertensão, o que acontece com o vaso no infarto do miocárdio e como eu posso desenvolver melhores ferramentas medicamentosas e não medicamentosas para aumentar a saúde vascular de forma que a qualidade de vida do indivíduo seja melhor ao longo do tempo.